Esses dias eu estava refletindo e observando como nós andamos dispersos e imersos dentro de tanto barulho mental, e com isso a gente se envolve em tanta intriga, confusão externa. E como essas confusões vão aos poucos minando a nossa energia e fazendo com que a gente fique cada vez mais desconectados daquilo que nós somos em essência. São tantas as agitações, as distrações, os convites para a gente olhar para fora, que a gente acaba normalizando essa forma de se viver. E observe, quando a gente está muito distraído, imerso nesse barulho, nessa agitação, acaba que a gente vai se tornando cada vez mais reativos. Sem perceber, a gente vai para as nossas relações e dentro dessas relações a gente tende a responder cada vez mais o outro com agressividade. A gente passa a não ter filtro quando sente algo que nos incomoda, quando a gente recebe uma notícia que não está nos agradando, que não era o que a gente gostaria. Esse barulho externo vai treinando a nossa mente para que ela se transforme cada vez mais numa mente reativa. É claro que ninguém gosta de viver inserido dentro dessa realidade de guerra, porque se você parar para refletir um pouco, a guerra que a gente vê no mundo, ela começa primeiro dentro de nós. E ela existe simplesmente porque a gente se acostumou a viver dentro dessa agitação, primeiro que é interna e depois que a gente se coloca no mundo. E assim eu fico me perguntando, qual a nossa responsabilidade nisso e o que a gente pode fazer para mudar essa realidade? Porque essa realidade, para ser mudada, ela depende unicamente de nós. Se a gente jogar essa responsabilidade para o mundo, ela nunca vai mudar. Ela precisa partir de um movimento interno. E é assim que a gente pode começar a falar da importância do silêncio no processo de autoconhecimento, no processo de autodesenvolvimento. Mas aí a gente cai num ponto quando a gente fala do silêncio. Muitas pessoas, consciente ou inconscientemente, elas evitam o silêncio porque temem o que vai encontrar dentro de si. E isso é muito compreensível, porque quando a gente olha para dentro, a gente vê que tem um mundo de coisas para ser reorganizada, para ser vistas, emoções, sentimentos que não são confortáveis. A gente precisa lidar com hábitos que a gente precisa mudar. E a mudança, ela não é confortável. A mudança, ela nos tira da zona do conforto. Uma zona de conforto, entre aspas, né? Maquiada. Porque ao mesmo tempo onde essa zona de conforto vai nos isentar da mudança, essa mudança é de extrema importância porque ela também vai nos tirar da dor. A gente se acostuma tanto a viver na agitação, a viver na dor, a viver a vida na correria, que vai passando por cima de tudo aquilo que a gente sente, vai passando por cima de nós mesmos, de coisas que a gente precisa olhar para conseguir fazer a real mudança, e a gente vai se esquecendo, vai deixando para trás, vai desvalorizando pequenos momentos de silêncio, de autoobservação, porque a gente acha que é perda de tempo. Quem nunca disse que não pode meditar porque não tem tempo para isso? Ou porque não consegue, porque é uma pessoa muito agitada, porque é uma pessoa muito estressada e não consegue ficar parada. A gente vai inventando muitas desculpas para não passar por esses momentos de silêncio. E é impressionante porque, ao mesmo tempo que a gente quer viver uma vida com mais bem-estar e com mais tranquilidade, a gente não se permite treinar a nossa mente para conseguir viver esse estilo de vida mais próximo de nós mesmos. É muito mais fácil, por exemplo, você dizer que não consegue. Você diz que não consegue e não se permite experimentar, tentar algo novo. Porque até para que você consiga estar em silêncio de forma confortável, você precisa começar de algum ponto e você precisa se permitir, se abrir para ir em direção a uma vida com mais consciência. Se eu posso dar uma dica e estímulo para que você comece a separar algum tempo de silêncio com você mesmo, para que você comece a compreender melhor as suas emoções, os seus medos, as suas inseguranças, é que no início, de fato, estar em silêncio não vai ser algo confortável. É a primeira coisa que você precisa compreender e acolher. Você se sentar em silêncio
nem que seja por 5 minutos todos os dias, a princípio vai ser desconfortável, porque você vai estar aprendendo a lidar com seus processos internos. Você vai começar uma jornada de se autoconhecer de forma mais profunda. Imagine que é como você ir à academia. Você é uma pessoa que passou a vida lá toda sedentária e de repente você decide a começar a fazer treinos de musculação, por exemplo. No início, sair daquela zona de conforto de estar na inércia do corpo físico, você vai começar a sentir dores muscular. Mas conforme você vai persistindo e continuando naquele treino, aquelas dores ela vai sumindo e o seu corpo ele vai tomando uma nova forma. Assim também é com a sua mente. A partir do momento que você resolve querer se relacionar de forma mais consciente no mundo, com você mesmo e dentro das suas relações, especialmente a relação afetiva, que é aquela que a gente tem mais próxima. Então, quando a gente está querendo levar mais clareza para as nossas relações, vai ser inevitável a gente chegar até a meditação, até reservar minutos de silêncio sozinho. Porque é só a partir desse primeiro relacionamento que você tem que estabelecer consigo mesmo, de forma mais saudável, que você vai abrir espaços emocionais e mentais para ir para o mundo de forma consciente e se relacionar de forma mais consciente, de forma mais saudável. Enquanto você não se abrir para essa realidade, você vai viver patinando, você vai viver repetindo padrões antigos. Eu vejo muito isso acontecer dentro da prática de yoga. Eu ensino yoga há alguns anos e eu vejo como é desconfortável quando as pessoas elas chegam para começar a prática. Por quê? Simplesmente porque a prática ela vai tirando o corpo físico daquela zona de conforto, vai colocando o corpo em novas posturas, vai ensinando a pessoa a respirar de novas maneiras, até a própria respiração. A gente passa o dia a dia totalmente desconectado da nossa respiração. E aí a gente chega na prática de yoga e é uma prática que vai educar a pessoa a respirar de forma correta. Então, tem um desconforto no início. E conforme você vai aprendendo a se relacionar ali com o seu corpo, com a sua respiração, você também vai aprendendo a lidar com novas maneiras de pensar. Você vai excluindo padrões negativos antigos e vai construindo novos padrões positivos dentro da sua vida. É por isso que eu sempre afirmo que tanto a prática de yoga quanto a meditação são ferramentas tão importantes para ensinar o indivíduo a estar no silêncio de forma mais segura e confortável, porque ela primeiro vai começar pelo mais grosseiro, né, que é o corpo físico, vai para a respiração, que é algo mais sutil dentro do nosso corpo físico, e com isso, dentro daquele silêncio da prática, o indivíduo vai aprendendo a olhar para ele mesmo de forma mais segura, de forma mais inteira. A pessoa vai criando mais intimidade com o próprio mundo interno sem precisar se afogar nele, aceitando e acolhendo mais até suas emoções chamadas de baixa vibração, como a tristeza, a agitação mental, as angústias. A gente vai aprendendo a acolher essas emoções de forma mais inteira. Eu sei que quando você ouve falar sobre meditação ou práticas como yoga, talvez no primeiro momento isso pode assustar. Talvez você crie pensamentos, crenças limitantes, eu posso falar, de que essas práticas não são para você, de que você é muito agitado para iniciar. Mas, se eu posso dizer, a meditação, por exemplo, você é algo muito simples. É você simplesmente aprender a observar o que se passa dentro do seu mundo interno, com o seu corpo físico, com a sua mente, com os seus sentimentos. Eu digo que a pessoa, ela pode começar a prática de meditação com 1 minuto por dia. No início, ali, eu sei que é difícil a gente ir construindo uma disciplina do dia para a noite, mas é algo que você vai construindo dia após dia. É como se você estivesse colocando tijolos para construir uma casa. Você vai colocando um por um, sem pressa, sem pular etapas. Você precisa passar por todo o processo.
Então, uma dica que eu dou é você começar com 1 minuto diário. Se permita fazer pequenas pausas de 1 minuto ao longo do seu dia. A primeira pausa que eu estimulo, que eu incentivo você a começar, é assim que você acorda. A gente tende a acordar e direto pegar o celular para ver a hora, para ver as mensagens, para ver as notificações. Ao invés de você fazer isso e ficar repetindo esse padrão de ir direto para as informações do dia, para ver o que aconteceu, para ver o que você tem para fazer, ao invés de você fazer isso, abre os olhos e se permite ficar 1 minuto ali apenas na sua respiração, apenas percebendo você voltar para o corpo. Durante o sono, a gente passa muito tempo desligado do corpo físico. Então, quando a gente vai despertando, o ideal é que a gente crie de fato, uma redoma para que a gente possa ir voltando para a atividade do corpo físico gradualmente e não de forma agressiva, pegando um celular, vendo as notificações. Então, se permite fazer esse exercício dia após dia. Ao invés de você acordar e ir direto para o que você tem que fazer, fecha os olhos e fica por um tempo ali só se concentrando na sua respiração. Até porque quando você leva a sua atenção para a respiração e vai respirando de forma mais consciente, mais profunda, você vai fazendo com que o oxigênio trabalhe de forma mais intensa no seu organismo. E o seu corpo, ele vai despertando de forma também mais intensa, de forma mais viva. Quando você já conseguir estabelecer esses breves momentos ao acordar, vai dando um passo maior, que é trazer a meditação sentada. Durante 5 minutos, você senta na parte da manhã, senta antes de dormir, na parte da noite, para que você reserve momentos de silêncio. O benefício dessas práticas é de fato fazer com que você comece a observar os seus padrões internos. E quando você vai interagir no seu dia a dia, você mudar a forma como você reage às situações e às pessoas. Ao invés de você responder com agressividade, agora você vai passar a responder de forma mais consciente, porque você está treinando a sua mente para responder a si mesmo de forma mais consciente. A meditação, o que é que ela faz? Ela treina a mente humana para não se identificar com os pensamentos. A gente tem pensamentos muito negativos. E o que é que acontece? A gente vai na onda do pensamento. Quando você passa a meditar, que é o treino da mente, você agora não mais vai entrar na onda do pensamento negativo. Você vai aprender a observá-lo sem se envolver. E está aí a grande chave de todas as relações humanas. Se você conseguir aplicar isso dentro das suas relações, pode ter certeza que a qualidade da sua vida ela vai melhorar grandemente. Tem uma frase de Eckhart Tolle que ele deixa bem evidente essa mensagem que eu vou ler aqui para vocês, para que a gente possa refletir um pouco sobre isso e se inspirar para levar tudo isso que está sendo conversado para a sua vida. Ele diz o seguinte: quando você percebe o silêncio, instala-se imediatamente uma calma alerta no seu interior. Você está presente. Nesses momentos, você se liberta de milhares de anos de condicionamento humano coletivo. E quais seriam esses condicionamentos, né? É o nosso medo herdado, uma pessoa vai passando para outra, os julgamentos, né, a comparação, a separação, essa mania de estar sempre criticando, é a competição como uma forma de viver, no sentido de que para você achar que você é bom em determinada coisa, você precisa ser melhor do que o outro, você precisa mostrar que você é melhor do que o outro. Então, querer estar sempre competindo para se destacar. A crença de que você é seus pensamentos, suas emoções, as suas próprias crenças limitantes, você se identifica tanto com elas que isso te define. Mas que na realidade, quando você vai adentrando nesse silêncio interno de se conectar com você mesmo, você também vai percebendo a sua real essência. E tem mais uma coisa que é muito importante, é que desenvolver a conexão com esse silêncio interno não depende do silêncio externo. A gente não precisa do melhor ambiente, do ambiente ideal para praticar esse silêncio. Lembra que eu falei lá no início que desenvolver esse silêncio e praticá-lo é algo que deve começar por nós mesmos. Não espere as melhores circunstâncias. Aprenda você e desenvolvendo isso internamente por causa de uma vontade sua de querer viver melhor. Quando você percebe que surge essa vontade de querer viver com mais bem-estar, de estar mais conectado consigo mesmo e conhecer melhor tudo aquilo que te compõe,
você vai se dar uma oportunidade, independente do que está acontecendo à sua volta, independente do lugar onde você vive, independente se as pessoas que você convive, elas fazem esse tipo de prática ou não. Isso vai começar por você. E você pode começar dando agora o primeiro passo. Começa a colocar 1 minuto a cada dia, depois de acordar, como um silêncio, né? Os primeiros minutos de quando você desperta, estar em silêncio para processar o que é que você vai fazer no seu dia. Qual a qualidade da sua consciência, qual a qualidade das suas ações que você quer levar para o seu dia. Como você quer se relacionar com as pessoas da sua volta. Coloca sua intenção de melhorar os seus hábitos, porque quando você começa a se aperfeiçoar internamente, pode ter certeza que o mundo à sua volta ele vai te acompanhar. Você vai passar a atrair pessoas com essa mesma energia, que estão com essa mesma intenção. E as pessoas que não estão mais com essa intenção, que não estão com essa vibração, naturalmente elas vão se afastar, porque talvez não precisa mais estar fazendo parte da sua vida, porque talvez não esteja mais agregando na sua vida. Você vai mudando o seu padrão vibracional. Eu espero que essa conversa tenha feito sentido para você e que a partir dela você possa criar interesse de despertar essa semente dentro de si, fazer com que essa semente se desenvolva de forma mais ativa e profunda. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!